Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Como sempre, os Diálogos AMSUR são desenvolvidos pelo Instituto AMSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, e também sempre com uma parceria com o Fórum 21 e com o portal Rede Estação Democracia do Rio Grande do Sul. Nós, hoje, vamos buscar enfocar, né, o que está acontecendo na América do Sul, que vem vivendo um processo de eventos, né, que mostram um fortalecimento ou uma resiliência da extrema-direita. A gente viu agora, recentemente, a tentativa de golpe na Bolívia, a gente viu as eleições no Equador, a gente está vendo como é que se desenvolve o processo eleitoral na Venezuela, vimos aqui, né, no Cone Sul a eleição do Milei na Argentina, com um crescimento forte da extrema-direita. Nós, né, inclusive, o Milei numa posição de conflito e de confronto muito forte, né, com o presidente Lula, ao ponto de ter resolvido não participar da cúpula do Mercosul, né, trocando a ida à cúpula do Mercosul pela ida ao encontro de extrema-direita que está ocorrendo em Santa Catarina, né, um processo bem forte de conflito e de negação da integração sul-americana, particularmente no caso aí do, do Mercosul. Né? A gente tem pela frente também, né, outros episódios de fortalecimento. Né? O governo da Colômbia é um governo que vem sofrendo processos de certa instabilidade. Né? O caso do Equador é um caso bem típico de governo de alinhamento à extrema-direita. E, aparentemente, né, isso eu especulo junto aos nossos palestrantes, nossos debatedores, né, aparentemente, isso casa com os movimentos geopolíticos que também estão ocorrendo em nível mundial. Né? A integração sul-americana sempre se mostrou e vem se mostrando recentemente de maneira mais forte em uma contraposição, um contraponto à, à política dos Estados Unidos, né? Com o Brasil fazendo parte dos BRICS, né? E num processo de conflito forte com relação, inclusive, à perda de centralidade do dólar na economia mundial. Ou seja, tem muita coisa acontecendo e a ideia aqui hoje é a gente especular um pouco sobre isso, sobre esse quadro, sobre os interesses americanos nesse processo de integração sul-americana ou no desmonte do processo de integração sul-americana. E nós vamos hoje ter aqui conosco dois convidados, o professor Roberto Goulart Menezes, que é professor associado da Universidade de Brasília, é também vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, né, onde ele coordena o grupo de reflexão G20 no Brasil, é também pesquisador do INCT INEU, que é o Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos. E teremos também conosco, já esteve em outras oportunidades, o Sebastião Carlos Velasco Cruz, que é professor titular do Departamento de Ciência Política da Unicamp e do Programa Santiago Dantas, de pós-graduação em Relações Internacionais. Foi presidente do Centro do SEDEC, né, o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, e atualmente coordena esse mesmo INCT-INEU, né, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Antes de passar a palavra para os nossos dois debatedores, eu vou passar para o nosso presidente, que é o Vicente Trevas, para sua abertura, e solicitando já que todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUR, que deem o seu like para amplificar a penetração do canal e que também, se tiverem interesse em ser avisados ou avisadas de futuras atividades, que cliquem no sininho. Vicente,
Com você, por favor. Muito boa noite a todas e todos, e muito bom outros horários daqueles que irão assistir os nossos diálogos de Sul em outras oportunidades, né? O diálogo dessa segunda-feira, 8 de junho, ganha uma intensidade devido a alguns movimentos recentes, né, nos últimos 10 dias, né? E esses movimentos recentes, nos últimos 10 dias, eles são sinalizadores de várias possibilidades, né? Sinalizadores de encruzilhadas ou sinalizadores de transição, né? Para falar desses últimos 10 dias, nós tivemos as eleições na Inglaterra, né, com a vitória do Partido Trabalhista, e no domingo, ontem, nós tivemos a grande vitória na França, né? E quero saudar com muito entusiasmo o que aconteceu na França, porque pode ser o alerta para alternativas interessantes e necessárias, né? Tivemos também, veja, a vinda do presidente da Argentina ao Brasil no sábado, né? Para participar de um evento que é sinalizador também de movimentos. O evento da extrema-direita americana, e esta presença é uma presença, do ponto de vista diplomático, muito contraditória, muito particular, né? E num contexto de movimentos dos Estados Unidos em relação à nossa América do Sul em particular. E aqui quero fazer referência ao processo de instalação de uma base militar em Ushuaia, né? As manobras que o porta-avião Washington fez aqui ao longo do litoral Atlântico Sul das nossas Américas, e também as declarações preocupantes, né, da generala comandante do que chama o Comando Sul dos Estados Unidos, né? E por outro lado também nós temos começou hoje em Assunção a reunião do Mercosul sob a presidência paraguaia e a sua entrega à condução pelo Uruguai, né? E aqui também temos novidades. Quer dizer, a Frente Ampla está sendo apontada como uma força tendencialmente vitoriosa nas eleições nacionais, né? Fez um processo interno muito consistente, né? Houve disputas, mas houve depois uma fórmula que consagra a unidade, né? Por outro lado, a Colômbia, o presidente da Colômbia, tem se mantido numa linha muito consistente em relação a várias questões, uma delas na relação com a Venezuela, muito importante, e outra no processo da nossa integração sul-americana, né? Então, na verdade, esses fatos, esses eventos, podem nos pedir algumas explicações no caso dos nossos dois expositores, né? Primeiro, se nós estamos indo para uma estratégia conduzida pelo Império e seus operadores de fragmentar politicamente, geopoliticamente a América do Sul. Essa é uma primeira indagação que faríamos, ou seja, e aqui nós temos preocupações, porque no caso do Equador, inclusive, um envolvimento das Forças Armadas Americanas na agenda da segurança interna. Isso nós sabemos que possíveis desdobramentos podem ocorrer, né? Então, essa é uma primeira indagação. Uma segunda indagação é que essas mudanças no plano mais da macrogeopolítica, elas irão intensificar o grande conflito macrogeopolítico entre os Estados Unidos, a Rússia e a China, e as suas projeções aqui
Lembrando que hoje o grande parceiro comercial de investimentos da América do Sul é a China, né? E, portanto, quais os desdobramentos desta dinâmica do ponto de vista econômico e do ponto de vista geopolítico, né? E, evidentemente, como nisto tudo fica o Brasil, né? Porque nós sabemos que a integração sul-americana é uma agenda prioritária do governo brasileiro hoje, né? É uma agenda onde o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nos seus anteriores mandatos, fez grandes investimentos, tanto na dinâmica de fortalecer o Mercosul, como na dinâmica de constituir a Unasul, né? Então, na verdade, a minha indagação os ventos apontam em que direção, né? Soprarão nossas velas em que direções, né? Então, com essas indagações, eu passaria a condição dos trabalhos ao Granado para que ele possa conduzir o nosso diálogo de hoje. Muito obrigado, Granado. Muito obrigado, meu filho Vicente. Bom, vamos dar início, então, aos nossos trabalhos com o professor Roberto. Roberto, com você, por favor. É, Quero começar agradecendo o convite, né, o Antônio Carlos Granado e o Vicente Trevas, e também cumprimentar o professor Sebastião. Para mim é um prazer estar aqui, né, nesse diálogo com ele e os demais colegas que estão nos acompanhando. Eu começo colocando um ponto que eu acho que é importante para a gente compreender a movimentação do Brasil, a política externa brasileira, é que assim que começa o governo Lula, em janeiro de 2023, né? O governo desenha basicamente três eixos da sua política externa. O primeiro eixo, né, prioritariamente, né, o primeiro eixo em como vai lidar com as grandes potências, e aqui em especial os Estados Unidos e a China. No segundo eixo, o presidente vai conformando, através, né, com o seu assessor internacional Celso Amorim e o Ministério das Relações Exteriores, em torno do meio ambiente. Então, o presidente Lula percebe, e ele e seus assessores mais próximos, da importância que esse tema se reveste, é claro, na geopolítica, né, na governança mundial, para usar esse termo, e o que nós tivemos, ao lado desses dois temas, um terceiro, ou melhor, ao lado desses dois eixos, um terceiro, que é a integração regional e as relações com a América do Sul. Rapidamente, no primeiro eixo, nós vimos que o presidente, uma semana após tomar posse, no dia 8 de janeiro, uma tentativa de golpe de Estado, sofre uma tentativa de golpe de Estado, e ele precisa rapidamente, claro, reagir não só internamente a isso, mas também procurar ancorar e reforçar apoios internacionais. Nesse momento, né, tudo leva a crer que os Estados Unidos apoiaram o Brasil, né, já tinha um bom diálogo com o presidente Biden, né, no semestre anterior, quando se processaram, né, as eleições no Brasil, no segundo semestre de 2022, e também uma conexão com os países dos BRICS, em especial com a China, também com outros governos da região, né, para ficar aqui na nossa área, eh, apoiando, então, enfim, a democracia no Brasil. O presidente Lula, em relação às grandes potências, ele faz uma viagem aos Estados Unidos em fevereiro. Nessa viagem, que era uma viagem curta, não era uma viagem de Estado, acaba durando cerca de 2 horas o encontro com o presidente Biden, e ali eles acertam, né, uma parceria, uma cooperação em torno do mundo do trabalho, de reafirmar direitos dos trabalhadores, né, um protocolo, digamos assim, inicial, né, um diálogo em torno de um tema que o presidente Lula, desde o início do seu governo, vem discutindo, que é em torno do capitalismo de plataforma e como se dá a relação entre, na fala do Lula hoje, inclusive no Mercosul, ele estabeleceu uma relação direta entre democracia, desigualdade e estabilidade política, porque é um continente muito grande de trabalhadores e trabalhadoras que não têm acesso aos direitos mais básicos. E o presidente Lula, em relação à China, ele visita a China, né, no quarto, quinto mês do seu governo também. Então, ele procura, já nesse primeiro eixo, estabelecer, enfim, um diálogo, retomar o diálogo de alto nível, em especial com a China, porque o governo anterior, o governo do Jair Bolsonaro e seus dois ministros das Relações Exteriores, mas o primeiro deles, sobretudo, o Ernesto Araújo,
que desgastou muito a relação com a China, né? E o segundo ponto, em relação ao meio ambiente, o presidente Lula, ele acaba pegando, de certa forma, carona numa ideia do presidente Gustavo Petro, que já havia anunciado, né, o meio ambiente como um tema que poderia, enfim, aglutinar a região. E o presidente Lula, então, realiza em agosto de 2023 uma cúpula exitosa, né, na cidade de Belém, que foi a cúpula da Amazônia, que reuniu, claro, os 8 países amazônicos com os quais o Brasil compartilha o bioma. E não só isso, também o meio ambiente contribuiu, né, na figura da Marina Silva, no Ministério dos Povos Indígenas, com a Sônia Guajajara, para desbloquear o Brasil internacionalmente. Então a gente sabe que o Fundo Amazônia foi retomado, o Brasil, o presidente Lula e sua assessoria trabalhou, né, para trazer a COP30 para o Brasil no próximo ano, e a partir daí, o presidente então procura ter no eixo do meio ambiente também uma forma de reinserir o Brasil internacionalmente e, creio eu, com êxito, né? E o terceiro ponto, que eu vou me deter um pouco mais, é em relação à integração regional para pensar a região, né, em especial a América do Sul. E o presidente participou, o presidente Lula, aí, no primeiro mês já do seu governo, da cúpula da CELAC em Buenos Aires, onde a presença dele, claro, do Brasil, marcou a volta do país à CELAC, né? Um importante fórum, né, de caráter não só, mas sobretudo político, de coordenação política na nossa região, América Latina e o Caribe, e que, em seguida, o presidente Lula realizou aqui em Brasília a segunda cúpula dos países sul-americanos, que foi no dia 31 de maio de 2023. Nessa cúpula, o presidente se esforçou muito para que todos os países estivessem presentes, em especial em especial o Nicolás Maduro, né, da Venezuela. O presidente, como nós sabemos, o recebeu com honras até, porque no dia anterior, no dia 30 de maio, teve uma agenda dedicada, né, à Venezuela, encontros com o presidente Nicolás Maduro, e também ali o presidente Lula, nessa cúpula, buscou recriar, digamos, retomar, né, a Unasul. A Unasul tinha 12 países e tem 6, 7 países, então o presidente tentou retomar como um dos mecanismos da governança regional, como ele apresenta. E aí, a partir daí, nós sabemos que a cúpula ela teve alguns desentendimentos, né? Acabou tendo uma declaração final muito enxuta, no qual o ponto principal foi que os ministros das Relações Exteriores, enfim, os respectivos ministros, iriam seguir conversando sobre temas comuns, né, na região, para, quem sabe, ser organizado, né, dali um ano, 2 anos, uma outra reunião. Então, o presidente Lula volta com muita vontade para a região, mas nós sabemos que ele encontrou uma outra região. E o presidente Lula, então, passa a fazer um conjunto de esforços, né, exatamente tentando reverter tudo aquilo que o Bolsonaro tinha feito, o estrago que o governo Bolsonaro fez nas relações com os nossos vizinhos, né, em especial no nosso entorno estratégico. E essa relação nós sabemos, uma aproximação muito forte dos Estados Unidos no período Trump, acossando a Venezuela, né? O presidente também, o ex-presidente atacava muito, né, o presidente argentino, o Fernando, né? E com isso também deixou de ir, não só, mas deixou de ir a sua posse, né? Enviou o vice-presidente, né? Desculpa, o Alberto Fernandes, não o Fernando, o Alberto Fernandes, e depois ainda o presidente Bolsonaro passou a questionar, não só já tinha saído da CELAC, a Unasul, mas ele também ameaçava deixar, também nós sabemos, o Acordo de Paris, no eixo ambiental, e também tentar seguir a mudança da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Então ele acabou fazendo uma agenda, de certa forma, muito próxima, né, do governo Trump, embora não tenha sido correspondido, enfim, né, nessa, digamos, relações carnais que ele buscou, né, para usar um termo conhecido na Argentina, em torno com o governo Trump e dos Estados Unidos. E o fato é que, na integração regional, o presidente Lula, somente, né, no final de 2023,
através do Ministério do Planejamento, da ministra Simone Tebet, ele lança um programa que é um programa seria de 5 eixos, 5 rotas para a integração na América do Sul, retomando, né, sobretudo, o tema da energia, o tema das telecomunicações, o tema das ligações físicas, né, rodovias e pontes e por aí vai. Mas o fato é que nesse 1 ano e meio de governo Lula, e nós vimos isso hoje, né, para quem acompanhou, é, o discurso de 14, 15 minutos do presidente Lula no grupo do Mercado Comum, né, do Mercosul, um discurso no qual 1/3 o presidente Lula dedicou à conjuntura internacional, 1/3 o presidente dedicou, né, os temas que o Mercosul tem pendente ou que precisam ser concluídos, né, e 1/3 ele dedicou exatamente a tentar reforçar a ideia de que o Mercosul tem que ser um Mercosul profundo, né, que o Mercosul precisa, né, avançar, enfim, na conclusão, né, de acordos extra-regionais, a exemplo do que fez com Singapura, como ele citou, com a Coreia, em negociação com a Coreia do Sul, o protocolo né, com os Emirados Árabes Unidos, o Canadá e assim por diante. Mas o ponto mesmo é que o discurso do presidente Lula não deixa, né, não esconde, né, não só um desapontamento, mas uma preocupação profunda, claro, com a ausência da Argentina. E a ausência da Argentina representa o quê? Representa que não é apenas que ele trocou um evento pelo outro, um evento da extrema-direita em Santa Catarina, né? Porque o Milei, a gente precisa lembrar que quando o Antony Blinken esteve no Brasil para a cúpula, para a reunião, cúpula ainda não, né? Uma reunião do G20 no Rio de Janeiro, depois ele veio para Brasília, veio até Brasília, e depois ele foi para a Argentina. E ele ficou lá 2 dias na Argentina com seu staff, discutindo uma agenda, me parece, mais ampla com o governo Milei, sobretudo dando apoio às políticas econômicas, né, ultraliberais que o Milei, enfim, está implementando na Argentina, levou o apoio do presidente Biden, mas assim que o Antony Blinken deixou a Argentina, no dia seguinte o Milei voou, né, para os Estados Unidos e foi por uma cúpula da extrema-direita, por encontro da extrema-direita. E lá ele teve um encontro relâmpago de menos de 2 minutos, muito rápido, espécie de um fã, né, com o seu ídolo, e que ele foi saudar o presidente Trump e assim por diante. Ele tinha acabado de ficar 2 dias trabalhando, né, ele, enfim, seus assessores, ministros, com o presidente, com o enviado do presidente Biden, o secretário de Estado Antony Blinken, e dali um dia, dois, ele já estava marcando posição, né, inclusive declarando apoio à candidatura do Trump, torcendo pela eleição dele e assim por diante. Então, é um presidente que eu não viria como errático, né, uma política errática. Ele parece ter uma política bem coordenada nesse aspecto em relação ao Mercosul. E o que ele busca no Mercosul não é talvez ficar só com a parte comercial, mas também, como o presidente Lula, em 2 ou 3 momentos na sua fala, quando se referiu ao Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Mercosul, que ele vem tentando inviabilizar, o presidente Milei, né? Em relação a gênero e comércio, que ele também tem vetado o termo, o Lula colocou isso diretamente. Mandou em 2 ou 3 momentos, o presidente Lula se referiu diretamente aos vetos que a Argentina de Milei vem impondo ao Mercosul. E com isso, o presidente, o Brasil, nós vimos até no noticiário que caso o Milei, enfim, entrasse em temas que pudessem ser considerados agressivos, temas não, mas fizesse falas agressivas no território brasileiro em relação à presidência do Brasil, presidente do Brasil, o Brasil poderia tomar até medidas mais enérgicas em relação à Argentina, como, por exemplo, retirar o embaixador, né, de Buenos Aires. Então, essa tensão que se instala, né, na nossa região, que já vinha do governo Bolsonaro e o presidente Lula vinha tentando refazer, enfim, os laços, os vínculos com os países na região, claro, tem um elemento novo, que é um governo de extrema-direita, um governo libertariano na Argentina. Embora não me parece que a Argentina tenha um enraizamento de uma extrema-direita tão organizada assim, né? Esse me parece nós não tivemos nenhum candidato com esse perfil, né, nos últimos 30 anos na Argentina.
né? Quando aparecia, ele é minoritário, né? E esse aí é um ponto que é bem fora da curva, né? Considerando, me parece, se considerarmos os últimos 30 anos na Argentina. Mesmo o presidente Menem, que ele se diz inspirar, né, inspirar-se no presidente Menem, o fato é que as políticas que ele está propondo vão muito além da agenda do Menem, né? Embora do Menem, claro, política neoliberal, enfim, de redução do Estado argentino, esse, né, ele avançou em todos os quesitos, ele avançou, enfim, preencheu todos os, digamos assim, os pontos, né, em relação às propostas que estão sendo mitigadas, podemos dizer assim, por parte do Congresso e uma parte do Senado na Argentina. E com isso, a integração regional, ela não tem o mesmo ímpeto, o mesmo impulso, né? Embora o presidente Lula continue deixando no horizonte que da parte do Brasil, né, nós temos uma busca de um Mercosul profundo, de um Mercosul mais integrado, né? E no momento em que a Bolívia se junta agora como membro pleno, né, do bloco, o fato é que a América do Sul, ela, esse é um elemento fundamental, nós sabemos, e estamos discutindo aqui um dos pontos hoje, que estamos discutindo, é em relação à extrema-direita. No Chile, a extrema-direita, a gente recorda que tivemos um primeiro plebiscito para a Constituição, uma Constituinte no Chile, foi, enfim, um processo importantíssimo, porque não estava espelhando, né, os 155 membros da Constituição, né, que estavam redigindo a Constituição, eles não estavam, tinha paridade de gênero, não espelhava o Congresso, então, portanto, eles foram eleitos especificamente para redigir a Constituição, com a participação de indígenas, que inclusive uma delas, né, Mapuche, liderou, enfim, coordenou os trabalhos, presidiu, e a Constituição do Chile era uma Constituição bastante ousada, mas que acabou colocando alguns temas tabus para o país, e nós sabemos que ela foi rejeitada. Uma vez que ela foi rejeitada, o presidente Gabriel Boric tentou apresentar no Congresso alguns dos temas da Constituição como projetos de lei, lá o equivalente, né, no Chile, não avançou muito. E ele, Gabriel Boric, que vem dos movimentos sociais, que veio dos grandes protestos no Chile, em especial o tema da educação, que é muito caro à juventude do Chile, enfim, a população, uma boa parte do Chile, é claro, defende mudanças, de fato, né, na educação, a começar por tornar público todo o sistema de educação no Chile, e o presidente não conseguiu avançar muito. E o que nós tivemos é uma segunda eleição, e nessa segunda eleição, a extrema-direita, né, aí reduziu para 50, 51 membros, e a extrema-direita elegeu a maioria para fazer a Constituição, e a esquerda não tinha menos de um terço desse total dos 55 votos, ela tinha menos de um terço, e com isso ela não tinha poder de veto. Então, a Constituição que foi feita foi uma Constituição oposta àquela primeira e também não foi aprovada. Então, e a extrema-direita no Chile, o Boric disputou o segundo turno com o Cast, né, na última eleição, e eles continuam fortes e provavelmente cresceram ainda. Vamos ver um crescimento deles provavelmente nas urnas, né, nas próximas eleições no Chile, o que é muito preocupante. E é porque essa extrema-direita chilena reivindica todo o legado do Pinochet. E o, o Milei agora na Argentina, né? E na Bolívia, como foi mencionado, tivemos um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, foi rapidamente debelada, ficou circunscrita à capital e uma parte da capital. E também nós vimos que em 2019, o golpe de Estado na Bolívia, ele teve um componente de presença da extrema-direita, né? Quem depois acabou assumindo, a Jeanine Áñez, ela está presa, né? E por sedição, né, o golpe de Estado e por aí vai. E o fato é que o Brasil, né, apoiou, no caso do Peru, o presidente Lula acabou apoiando a Dina Boluarte, no poder, numa retirada bastante conturbada do poder do Pedro Castillo. E isso foi o Brasil parece que ali se antecipou um pouco, né, ao cenário, e então no conjunto da América do Sul essas tensões, essa instabilidade, também como foi mencionado na abertura, alcança a Colômbia. O governo do Petro também é um governo também que enfrenta muita pressão e tem desestabilizado de certa forma, tentam desestabilizar o seu governo. Pois bem,
para ir caminhando para o final, quem é o ator extra-regional que agora acrescenta, enfim, que podemos acrescentar na nossa análise aqui na América do Sul, não só, mas em especial a América do Sul, é a China. E a China, ela tem sido bastante cautelosa no seu movimento, me parece, na América do Sul. Ela não se coloca como uma potência, ela é uma potência extra-regional e ela não se coloca como um competidor direto com os Estados Unidos na região, mas o fato é que, mesmo assim, a China se movimentando com certa cautela, ela tem despertado, né, em especial a partir do governo Trump, a preocupação dos Estados Unidos. E no governo Biden, que manteve as políticas do Trump, né, contra a China, no contexto de acirramento da disputa dos Estados Unidos com a China, no plano global, tem refletido também na nossa região essa disputa. E como isso tem aparecido? Tem aparecido como, por exemplo, uma pressão direta dos Estados Unidos sobre o governo, sobre a presidente do Peru, em relação aos investimentos que a China vem fazendo em infraestrutura, em especial em portos. E tudo leva a crer que a gente vai caminhando para o momento em que os Estados Unidos, né, vão pressionar outros países da região, e essa pressão pode chegar ao momento de que eles vão ter, de certa forma, escolher um lado, né? Nós sabemos que a Argentina do Milei já anunciou que o lado deles são os Estados Unidos, né? E o Brasil, é claro, e o Brasil tem uma tensão também interna, doméstica, né? Por conta, da tentativa de golpe, porque o presidente Lula, mesmo com toda a sua habilidade política, com todas as suas negociações, enfim, para tentar fazer avançar as pautas, as negociações para fazer avançar as pautas do seu governo, nós vemos que o Congresso tem conseguido, né, bloquear e até mesmo desidratar certas políticas do governo. Então é uma situação muito difícil também, ainda, nossa, sabemos a nossa situação, e esse é um ponto que tem a ver com a energia política. Então, o Brasil tem energia política no presidente Lula, seu governo, para dar conta de todos os temas domésticos, né, com pautas bombas no Congresso, de destratação das suas certas políticas, né, é um confronto, né, enfim, em certas votações, e ao mesmo tempo tem energia política para dedicar à política internacional. Essa é um ponto fundamental, porque o presidente Lula tem se esforçado, ele, né, seus assessores, enfim, ministro das Relações Exteriores, mas o fato que a pergunta que fica é para onde vai a região ou para onde está indo a região? Porque o Brasil, mesmo com a sua política de integração, com as suas propostas de financiamento para a integração, não está conseguindo avançar, né? Até recentemente entrevista, né? Vi entrevistas da secretária América agora ampliou, não é só mais América do Sul, mas enfim, América Latina, Caribe, que é a Gisele Padovan, e sempre abordagens muito gerais e tudo, não, está tudo bem, o Brasil está caminhando bem com a integração, mas o fato é que a Argentina, no primeiro quadrimestre desse ano, comprou 30% a menos que o Brasil, comprou 30% a menos do Brasil. Então, isso influencia também na economia brasileira. Então, o Brasil, ele impôs uma energia política muito grande no Mercosul, nós sabemos, importante, trabalhou pela integração da região, eu coloco trabalhou, porque nesse momento, embora tenha disposição para trabalhar pela integração, nós vemos que os países também têm respondido pouco a essa agenda do Brasil. Então, a reunião foi hoje, está ocorrendo no Paraguai. Nós vimos que também as pautas que o Mercosul tem para discutir lá são pautas assim, pouco substantivas, de fato. Ok, a entrada da Bolívia já estava selada, entrou, então hoje é uma oficialização. Mas quais são os outros pontos que a gente vê do Brasil refletido lá na discussão, o que o Brasil leva como o maior país, enfim, do acordo, mas a ausência do Milei não é apenas, nós sabemos, uma falta. Porque quando o Mercosul fez 30 anos, né, em 2021, o governo Bolsonaro participou da cúpula remotamente, porque era pandemia, ele participou por 6 minutos, me lembro bem, e que ele, depois que falou, saiu da reunião. Então, e com uma provável, né, vitória do Trump nos Estados Unidos,
Claro, não só fortalece a extrema-direita nos Estados Unidos, né, essa agenda, mas também em países como El Salvador, que já é governado pela extrema-direita, em países como Chile, Argentina, e vai ter também trabalhar isso, né, claro, aqui com seus aliados no Brasil. Então, não vejo um cenário difícil, mas é claro, não é um cenário sombrio para a política externa brasileira. E finalizo com dois pontos. O primeiro é que parece já haver, de certa forma, uma avaliação de parte do governo brasileiro, né, me parece, de que o Brasil tem que colocar mais energia política. A energia política ele tem, mas fora da região. Fortalecer mais o BRICS, buscar estreitar mais relações com o BRICS+, né? Trabalhar em outras coalizões, né? Por exemplo, retomar a coalizão com a África do Sul e a Índia através do IBAS, né? Se for ainda uma coalizão que tenha condições de produzir resultados de fato melhores do que ele tem colhido na região. E o segundo ponto é que o governo brasileiro, eu acho que merece uma reflexão profunda, se é que já não estão fazendo, de como é que vai ser a convivência do presidente Lula nos próximos 2 anos e meio, né, de seu mandato, com um governo como o da Argentina. Um governo que busca inviabilizar o Mercosul, parece que deixou isso, e isso já está posto, e um governo que não quer diálogo com o Brasil. Um governo que já mostrou que ele quer diálogo com os opositores, né, do governo brasileiro. E o outro ponto é, então, qual é o caminho? O Brasil recuaria no Mercosul, né, ou procuraria trabalhar com os governadores da Argentina que não se alinham ao Milei? Poderia ser uma possibilidade. Mas o fato é que, então, o governo Lula, me parece que a integração regional, ela tende a seguir, né, em banho-maria, né, não consegue apresentar resultados de fato que anime, né, enfim, o conjunto do acordo regional, e eu vou parar nesse ponto, e nós temos ainda uma interrogação grande, que é o dia 28 de julho, quando teremos eleições na Venezuela, e não sabemos como é que vai, enfim, claro, não sabemos não só como vai correr o pleito, mas o fato é que se o resultado como ele será proclamado e se esse resultado, uma vez proclamado, será aceito pelos Estados Unidos, será, né, aceito, né, enfim, por outros governos da região, que poderão também, enfim, procurar isolar mais politicamente a Venezuela. E o Brasil, como foi um dos principais fiadores do Acordo de Barbados em outubro do ano passado, né, também recentemente começou a se distanciar um pouco mais dado as atitudes do governo Maduro em relação àquilo que ele havia, né, o não cumprimento de boa parte daquilo que ele concordou, né, no ano passado, lá em Barbados. Então, o Brasil também, enfim, vê que os movimentos do Brasil, eles são movimentos menos assertivos, assim, ou seja, há uma cautela e uma boa dose de cautela da movimentação brasileira na região, porque, de fato, o Brasil não só não está encontrando eco, como também a própria estratégia de integração parece que necessita ser revisitada, e o Brasil talvez tenha que, enfim, começar a fazer algumas escolhas, caso perceba que a parte sul do continente, da América do Sul, não está acompanhando, enfim, não está, enfim, somando forças, enfim, para o fortalecimento dessa parte da região. A tendência parece ser um certo deslocamento em direção à Colômbia e tentar trabalhar mais no eixo ambiental. Muito obrigado, professor Roberto Goulart Menezes. Eu vou, então, passar imediatamente para o Sebastião, professor Sebastião Velasco. Sebastião, com você, por favor. Bom, boa noite. Bom, é um prazer estar aqui de novo com os companheiros, colegas Granado, Trevas, e um prazer grande de, enfim, ouvir aqui o Roberto. Nos conhecemos há tanto tempo, não é, Roberto? E é, ouvir uma apresentação, enfim, meticulosa,
precisa de alguém que está acompanhando muito de perto e com muita atenção a condução da política brasileira em geral, a política externa brasileira e, em particular, a política externa brasileira para a região, não é? Bom, o Roberto coordena um grupo de trabalho e nós vimos aqui na exposição dele o resultado e a qualidade do trabalho de monitoramento que eles fazem. E eu comecei, não é, na realidade, rememorando um artigo que eu escrevi em 2016, logo depois enfim, da aprovação do impeachment da Dilma, da presidente Dilma Rousseff, e era um artigo curioso, porque o tema não tinha nada a ver com o Brasil, era a relação Rússia e Estados Unidos, que já naquele momento estava muito degradada. Não é? O início do artigo era o comentário de um depoimento de um general americano que definia a Rússia como a principal ameaça internacional à segurança dos Estados Unidos. Então, o tema era esse, mas eu começava e terminava com o impeachment, uma crise política no Brasil. E o artigo foi publicado na Carta Maior, enfim, na época, em setembro, se não me engano, de 2016, e depois foi republicado nesse livro que eu vou fazer, enfim, não sou muito bom em autopublicidade, mas vou fazer porque esse livro precisa. Contracorrente, ensaios de teoria, análise e crítica política. Foi vitimado pela Covid. Não é? Ele foi lançado no final de 2019, enfim, logo depois veio a Covid, bom, e o livro não, enfim, não foi debatido, não foi trabalhado sequer como deveria. Então, mas nesse artigo, enfim, termino com essa reflexão. Olha, o que aconteceu no Brasil em 2016 com a deposição da Dilma foi mais do que, enfim, com roupagem constitucional, enfim, tudo aquilo, toda aquela farsa que nós vimos. Sob esta cobertura, o que nós tivemos não foi a remoção de uma presidente, foi uma virada de página histórica, e é isto, fundamentalmente, que caracteriza a natureza de um golpe de Estado. Não é? Não foi a remoção de um presidente como o Nixon, enfim, em 73, não é? 70, foi em 73, ele, enfim, não foi efetivamente demitido por uma decisão do Congresso, ele se antecipou, como o Collor, aliás, fez, ele se antecipou e foi substituído por Gerald Ford, que deu continuidade às políticas dele. Enfim, Kissinger era pessoa central no governo do Nixon e continuou sendo no Gerald Ford. Aqui não. O que nós tivemos foi uma guinada, uma virada, e esta, digamos assim, era este o motivo, esta era a força que impelia os atores que movimentaram o Brasil e produziram esse resultado, que não terminou com a demissão da Dilma, mas se prolongou e era essa a ideia se prolongou na persecução judicial do Lula e a prisão e o afastamento do Lula da campanha de 2018, não só como candidato, mas como um eleitor. Não é? Ele, enfim, foi proibido de se expressar, de dar uma entrevista que fosse.
Então, esse, então, o artigo termina dizendo exatamente isso, é disto que se trata. Nós estamos vivendo, em 2016, uma mudança de época, e essa mudança tem raízes no Brasil. Não é? Os atores são brasileiros, as instituições que ganharam poder, faculdade de fazer o que fizeram, estava me referindo ao Ministério Público, à magistratura e tal, tiveram essas faculdades, esses instrumentos e essas ferramentas por processos que são nacionais, processo constituinte, com grande protagonismo das forças progressistas, que deram ao Ministério Público as prerrogativas que eles passaram a ter desde então. Então, são processos nacionais, mas nós não entendemos o que ocorre no Brasil se não levarmos em conta que o Brasil é um dos teatros da competição estratégica geopolítica que está em curso em plano global. O global não é algo que está fora da política brasileira. Não é? O global é a composição de vários teatros e o Brasil, pelo tamanho, pela importância, enfim, por sua importância, por seu território, por sua importância econômica. Naquela época, éramos a sexta economia do mundo, é um dos espaços privilegiados dessa luta. Não é o principal, não é o central, mas não é um elemento lateral, um elemento menor desta configuração. Então, era essa a ideia. E eu achei que seria interessante trazer digamos assim, essa referência aqui para a nossa conversa, porque, em primeiro lugar, o impeachment da Dilma não foi um fato isolado. E, em segundo, porque essa observação final embute um princípio metodológico, uma certa maneira de ver a relação entre a política nacional e a política internacional. Em relação aos fatos isolados, ou não isolados, basta lembrar o que aconteceu na América Latina, América do Sul também, mas o primeiro evento foi na América Central, a deposição em Honduras de Manuel Zelaya em 2009. E de lá para cá, não é, de 2009 até 2024, o último episódio, essa tentativa meio bufã de golpe militar na Bolívia contra o Luiz Arce, nós tivemos uma fileira, não é, uma série de episódios que se traduziram em rupturas institucionais disfarçadas. Fernando Lugo, no Paraguai, em 2012, tivemos, bom, o Roberto, muito mais recentemente, 10 anos depois, a deposição do Pedro Castilho no Peru, um ano e meio depois de se eleger. Tivemos o golpe na Bolívia em 2019, tivemos, enfim, tem uma série, eu até recompus a série, mas não vem ao caso, enfim, desfiá-la toda. E digamos assim, esse conjunto de crises políticas, não é? De crises políticas que ocorrem num período de tempo relativamente concentrado, pouco mais de 10, 15 anos, vem depois de uma mudança nos ventos da América Latina. Ou seja, nós tivemos na primeira década o que chamava a Onda Rosa, governos progressistas que sucederam os governos que fizeram as reformas neoliberais
na década de 90, e na segunda década, meado da, na segunda década do século XXI, nós temos uma clara desestabilização, que não é igual, mas é muito amplamente presente na região. Então, esse é o primeiro ponto. Alguns analistas, não é, cientistas políticos e tal, procuram entender essa crise como uma crise do Estado na América Latina, ou uma crise da democracia na América Latina, e procuram, para essa crise da democracia na América Latina, como um fenômeno latino-americano, uma explicação geral que digamos assim, que fosse satisfatória e iluminasse o conjunto desses casos. Eu não considero essa abordagem a mais adequada, não é? Porque a diferença, bom, em primeiro lugar, porque América Latina e América do Sul são noções que fazem referência não a a um conjunto orgânico de países, não é? A uma coletividade. É um agregado de países que têm alguns elementos em comum, enfim, compartilham algumas histórias, alguns mais do que outros, não é? Brasil, uma história muito diferente dos países andinos ou dos países hispânicos. O país é um caso muito peculiar na América Latina, mas mesmo entre os países hispânicos, as diferenças são muito grandes. Os países andinos e a Argentina são coisas. Então, a heterogeneidade da região é muito acentuada, e os processos políticos e econômicos, no período mais recente, são muito disparatados, não é? A Argentina, não é, para ficar no tema, não é, o tema central para o Brasil, não é? A Argentina é um país que viveu desde Menem numa situação de instabilidade econômica e monetária, não é, entrecortada por períodos de estabilização, não é, muito grande. Não é? O ano passado, a Argentina, enfim, foi recordista, não é, mundial em inflação, enfim, não estamos vivendo num regime inflacionário na economia internacional. A Argentina bateu praticamente a taxa de 200% de inflação. Enfim, então é uma economia muito, enfim, e um problema de dívida externa, não é, também crônico, não é? Desde 80 para cá, essa é a terceira crise de dívida externa que a Argentina está vivendo. A Bolívia, que é um país que tem uma história, não é, secular de golpes a ponto de, na década, enfim, cientistas políticos falaram. Um cientista político que eu li quando era jovem falar do golpe na Bolívia não como ruptura institucional, mas como a forma institucional de fazer as mudanças políticas, não é? A forma institucionalizada de fazer. A Bolívia, desde a crise de 2007, 2008, ela entra num ciclo longo, não é, e benigno, que associa alto crescimento econômico, crescimento de 5% ao ano e até mais,
distribuição de renda, ou seja, uma promoção social significativa e inflação muito reduzida. É um dos países que tem menor inflação no mundo. E, no entanto, em 2019, viveu de novo uma crise política que culminou com a deposição do Evo Morales e tudo que nós sabemos desde então. Reação, conflito social intenso, derrubada do governo golpista, eleição e a vitória do partido, que é o grande partido na Bolívia, o MAS, e a eleição do Luiz Arce. A crise agora é uma crise, enfim, dificilmente aceitável para quem olhe com simpatia a Bolívia, que se comprometa, digamos assim, com ela, porque é um país que está vivendo, nesse momento, alguma dificuldade econômica, mas dificuldades administráveis, como eram as dificuldades econômicas brasileiras em 2014, quando foi deslanchado a campanha, né, pela deposição da presidente Dilma Rousseff. Na Bolívia, eles têm, enfim, inflação continua reduzida, crescimento econômico previsto maior do que o previsto para o Brasil, ou seja, 3%, 3 e poucos por cento ao ano, reservas que estão diminuindo, mas, enfim, nada que, enfim, configure uma crise aguda. Não? Enfim, problemas, enfim, e, no entanto, o país está numa situação de dificuldade política muito grande, porque o partido, que é o Partido das Transformações Sociais e da Estabilização Política na Bolívia, se dividiu, não é? Entre o presidente Luiz Arce e o grande líder desse movimento e dessa etapa histórica, o Evo Morales. Então, eles estão em disputa e essa cisânia, digamos assim, interna contamina. Então, são situações completamente diferentes. Não é? A Bolívia tem uma extrema-direita, mas é uma extrema-direita que tem uma história completamente diferente, um enraizamento completamente diferente da extrema-direita argentina, que se expressa no discurso e, nas atitudes desse senhor chamado Milei. Não é? Então, a ideia de que possamos dar uma explicação única para a crise da democracia na América do Sul, na América Latina, me parece muito pouco convincente. Isso não quer dizer que não haja elementos comuns nesses processos. Não é? Um dos elementos mais evidentes e que foi enfim, intensamente debatido no Brasil e fora do Brasil nesses últimos anos é o lawfare. Não é? A mobilização dos instrumentos da justiça, não é? O judiciário, a magistratura e o Ministério Público para desqualificar, alijar e, enfim, e mais do que simplesmente alijar, mas punir criminalmente, condenar criminalmente inimigos políticos. Foi assim no Equador, com o vice-presidente Glass, com o presidente Rafael Correia, que em 2000 elege o presidente Lenin Moreno em 2017 e meses depois tem que sair do país e se exilar na Bélgica porque, enfim, ali não houve um golpe, aí sim um autogolpe, ou seja, o afilhado político do Rafael Correia, que tinha desistido de disputar a eleição
uma terceira vez, e isso era possível para ele, é, ele se elege com os votos do Rafael Correia e, enfim, 2 dias, enfim, uma semana depois, ele, enfim, rompe e lança a polícia, ou dá, enfim, respaldo a ações das instituições do aparelho repressivo, enfim, judiciário, para caçar os seus antigos aliados, né? Então, enfim, esse é um elemento comum. Agora, o elemento mais importante, não é? Era sobre isso, digamos assim, que vinha à minha mente ao pensar no assunto, é essa transformação que se dá no sistema internacional exatamente nesse período, depois de 2008. Não é? 2008 não é um ano qualquer, não é? É o ano da crise econômica, é o ano enfim, da recessão nos Estados Unidos, a debacle, a crise financeira que logo se converte em crise da economia real, em crise econômica, é o ano em que as negociações comerciais na OMC, enfim, fracassam, enfim, clara e assumidamente, e é o ano em que a Rússia, pela primeira vez desde enfim, da, enfim, do fim da Guerra Fria, né? Ou até mesmo antes, desde a perestroika, então é a primeira vez que a Rússia traça claramente uma linha vermelha e atua militarmente, invade a Geórgia para impedir uma operação militar contra regiões separatistas, enfim, etnicamente russas. Então, ali, esses 3 elementos simbolizam e marcam uma passagem no sistema internacional, e, a partir daí, as rivalidades se intensificam e ganham um patamar mais elevado ainda em 2014, quando enfim, se dá o golpe contra Yanukovych na Ucrânia, e a Rússia responde dando respaldo enfim, à maioria russa na Crimeia, enfim, que se separa e que depois passa a incorporar o território russo. A partir daí, nós estamos num outro, num outro planeta político, digamos assim. A política internacional sofre uma mutação, enfim, clara e assumida nesse período, ou seja, na segunda metade da década passada. E os artigos, os trabalhos que eu escrevi sobre esse assunto desenvolvem algumas ideias que surgiram naquela nossa conversa 2 anos atrás. O que era sobre a guerra na Ucrânia? Qual é o substrato dessa mudança? O substrato dessa mudança é a degradação e a decomposição da ordem internacional constituída ou desenhada no pós-Guerra Fria, que podemos chamar de Pax Americana, não é? Que se assentava num modelo econômico que faz água nesse contexto de rivalidade internacional intensificada, na supremacia financeira, mas enfim, financeira e econômica, enfim, ocidental, mas americana em primeiro lugar, na preponderância do militar, não é, dos Estados Unidos com seus aliados, a OTAN. Esse era um outro pilar. Mas não era apenas isso. Sobre esses 2 pilares, a ordem internacional desenhada pelos Estados Unidos envolvia também regimes internacionais
regimes de direitos humanos, de promoção, defesa e promoção de direitos humanos, promoção da democracia e a conversão da democracia liberal, democracia eleitoral, como um elemento, digamos assim, como um título, um ticket de entrada para a comunidade internacional, e um outro elemento menos, enfim, ventilado na literatura, mas muito importante, que é um regime de anticorrupção. Não é? Um regime de anticorrupção fortemente centralizado nos Estados Unidos. Não é? E usado pelas autoridades americanas contra não apenas adversários, inimigos, mas contra aliados também, que faziam concorrência inconveniente em setores importantes, como o caso da Airbus na Europa, não é? Que foi bombardeado por, enfim, por denúncias de pagamento de propina para vencer concorrências e assim por diante. Então, esse regime internacional da anticorrupção é incorporado, digamos assim, e é institucionalizado na política exterior dos Estados Unidos, e todos os nossos casos de crise, ou quase todos os casos de crise que vivemos na região, envolveram a mobilização de recursos, de ferramentas, de instrumentos que fazem, digamos assim, a panóplia desse regime de anticorrupção. Então, digamos assim, esse sistema, digamos assim, essa ordem, essa ordem que eu estou assim, pintando de forma, enfim, telegráfica aqui, começa a fazer água muito explicitamente nesse período, porque vários desses pilares foram, ao longo do tempo, no século XXI, erodidos. Não é? O mais evidente deles é a supremacia econômica americana, com a ascensão chinesa, não é? Da economia chinesa e a afirmação enfim, da Ásia como um polo, ou o principal polo de expansão capitalista no mundo. Então, esse é um primeiro ponto. O outro é a corrosão enfim, da diferença e da condição, digamos assim, de poder militar incontrastável dos Estados Unidos. Isso se dá tanto por baixo quanto por cima. Por baixo, porque, enfim, as transformações tecnológicas que, enfim, explicaram o grande avanço e a grande vantagem dos Estados Unidos, aí eu estou falando da revolução informática, nas comunicações e etc., tinham um duplo uso e foram apropriados por atores não estatais que desafiaram e confrontaram os Estados Unidos em vários teatros, mas, sobretudo, no Oriente Médio. No Iraque, em particular, no Afeganistão e assim por diante. Impuseram derrotas aos Estados Unidos com todo o poderio, com toda a força militar e econômica que essa potência, enfim, sem par, tinha, em alguma medida continua tendo. Então, esse é um elemento, por baixo. E por cima, porque essa ordem internacional, ela nasceu, digamos assim, ela nasceu com uma falha, digamos assim, congênita, que é o fato dos Estados Unidos terem vencido simbolicamente uma guerra, sem ter vencido efetivamente guerra nenhuma. Ao contrário do que aconteceu em 1945, não entraram na Rússia, não, não desmantelaram a Rússia, não, enfim, o que ficou da antiga União Soviética era a Rússia,
se manteve como uma superpotência nuclear, não é? Capaz de destruir, é, mesmo que, enfim, numa destruição mútua, destruir os Estados Unidos e, enfim, explodir com o mundo. Não é? Essa situação, digamos assim, de um serviço incompleto marca toda a história política do pós-Guerra Fria. A expansão da OTAN tem tudo a ver com essa condição. A China não cresceu apenas quantitativamente. Até 10 anos atrás, a China era vista como uma economia que tinha relações funcionais com os Estados Unidos. Garantia preços baixos, vendia produtos e tal, e estava sempre ali no seu lugar. Só que a China fez um upgrading e passou a competir nas áreas enfim, de ponta, de tecnologia de ponta, tecnologia civil e militar. E a partir desse momento, 2000, enfim, final da primeira década do século, a China passa a ser vista como, enfim, uma ameaça, clara ameaça, isso já no governo Obama, mas, sobretudo, com Trump e com Biden. A presença chinesa na nossa região não é uma coisa de hoje. Enfim, desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. É o principal parceiro comercial do Brasil. Só que a China, com o avanço que obteve nesse período, ela se faz presente não apenas como parceiro comercial, infraestrutura crítica, não é? Enfim, ela está presente, então, os portos que o Roberto mencionou, enfim, e quando você olha enfim, os relatórios, depoimentos da, da comandante, não é? Da Richardson, no Congresso, e os estudos, não é? Dos think tanks americanos, a preocupação com a China não é uma preocupação, digamos assim, enfim, com a presença econômica da China, mas sobretudo, com as implicações desta presença econômica, fundamentalmente, mas as implicações para a segurança nacional dos Estados Unidos. Porque todas essas tecnologias, que são civis, em prima facie, têm também uma face, um desdobramento militar. Então, nós estamos, digamos assim, o que eu, em 2016, dizia a respeito do Brasil, nós somos palco de um conflito geopolítico, se aplica à América de uma maneira geral. Então, por exemplo, não é a América do Sul, nosso tema de hoje, mas a questão do canal do Panamá enfim, é crucial para os Estados Unidos. Não é? Foi feito por eles, está ali, e os chineses estão ali do lado. Têm projetos que podem levar a China a controlar o que eles chamam de choke points, ou seja, pontos de estrangulamento. Não é? O canal do Panamá é um dos principais deles. Esse grande porto que vai ser inaugurado no Peru é outro. São, enfim, portos que têm enfim, uma importância, um significado econômico maior, mas têm implicações no plano da segurança internacional dos Estados Unidos muito grande. E eu termino, então, com uma ideia que remete para a eleição nos Estados Unidos. A crise, um dos elementos que caracteriza, no meu entender, esse momento especial da história
enfim, humana, história que estamos vivendo, é o fato de que o tema da democracia, que sempre foi muito importante no discurso da política exterior dos Estados Unidos, se apresenta hoje, com o Biden, sobretudo, de novo, na linha de frente, com a seguinte particularidade. Ao contrário do que se dava no passado, em que a questão da democracia se apresentava sob a forma de um confronto entre as nações democráticas e as nações totalitárias ou hostis às democracias, hoje se apresenta como um problema interno dos Estados Unidos. Se vocês pegarem os documentos de segurança internacional, de estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos destes últimos anos, ou seja, do período Biden, vocês vão perceber, e é uma coisa enfim, curiosa, que a questão da democracia, as ameaças são as ameaças da China, Rússia, Irã e tal, mas também ameaças internas. Ameaças internas. E o problema é que as ameaças, que não são novas, já houve atentados terroristas, os Estados Unidos teve grupos de extrema-direita, John Birch Society, nos anos 50, anos 60. Hoje, essas ameaças não estão nas margens, estão no centro do sistema político. Ou seja, é uma parte da elite americana, do sistema americano, democrata, que olha a outra e aponta na outra uma ameaça existencial à democracia. Então, digamos assim, nós estamos realmente vivendo um momento peculiar e, eu diria, um momento privilegiado para a análise da política americana e da política mundial, porque esse conflito, digamos assim, que nós vimos lá na França anteontem, não é? Mobilização para evitar a vitória da extrema-direita, ele se dá no coração do sistema político internacional, ou seja, nos Estados Unidos, e numa circunstância, num contexto tal que dificilmente a eleição vai resolver qualquer coisa. Seja qual for o resultado, vitória republicana ou vitória democrata, o resultado será denunciado como um resultado ilegítimo. Ou seja, e eu termino com essa ideia: os Estados Unidos estão vivendo uma crise diferente da nossa, da América do Sul, mas estão vivendo uma crise política profunda, e isso torna o efeito da passagem do governo para este ou aquele candidato muito incerto, porque o que virá depois das eleições nos Estados Unidos não está dado. Termino a exposição por aqui. Muito obrigado. Eu agradeço muito, Sebastião. Eu vou, então, abrir para rápidas intervenções. Hoje a gente está com um número reduzido de pessoas aqui no debate, mas eu já queria abrir para o debate, para as intervenções, e queria eu próprio dar início a alguns poucos questionamentos, aprofundando algumas das questões levantadas tanto pelo professor Roberto quanto pelo professor Sebastião. Eu tinha levantado logo no início dos nossos trabalhos que eu partia do princípio de que o que está acontecendo na América do Sul tem muito que ver com o que está acontecendo no conjunto do mundo, em termos dos conflitos geopolíticos. E gostaria de aprofundar, ou gostaria de escutar um pouco algumas coisas relativas a algumas poucas questões, né?
algumas delas, inclusive, o Sebastião abordou. O Brasil é uma espécie de potência subregional, uma potência regional, né? O Brasil tem muito a ver, não exatamente com a América Latina, mas particularmente com a América do Sul, né? como, como uma espécie de potência regional cuja ação dá norte um pouco ao que ocorre no restante do subcontinente. O subcontinente que vinha até uma década, uma década e meia atrás, né, como sendo um grande caudatário econômico da economia norte-americana e um pouco da economia europeia, passa gradativamente a ser caudatário fundamentalmente da economia chinesa, né? Hoje a China é de longe o mais importante parceiro comercial da maior parte dos países da América do Sul. E vários dos países da América do Sul, inclusive, aderindo à nova Rota da Seda, né, ao Cinturão e Rota. O Brasil não ainda, mas há movimentos fortes da China no sentido de atrair o Brasil também para a Rota da Seda. Há movimentos voltados a, a, a a trabalhar a integração sul-americana, principalmente a integração territorial sul-americana, no sentido da integração ao Pacífico, barateando e muito os fretes para a China, etc. E não é à toa que a general comandante do Comando Sul dos Estados Unidos se deu ao direito de verbalizar isso, né? Verbalizar os riscos da presença chinesa na América do Sul, né? E aqui no Brasil, inclusive. Então, gostaria de entender um pouco esse jogo que se relaciona ao papel da América do Sul no que tange a essa disputa internacional, né? A Argentina, inclusive, que tinha sido convidada para adesão aos BRICS, ela se nega à adesão aos BRICS, fundamentalmente a partir do governo Milei. Os BRICS, dos quais o Brasil faz parte, vem ganhando protagonismo econômico importantíssimo. Hoje, o PIB dos BRICS é mais importante que o PIB do G7, né? Inclusive, o comércio entre os países dos BRICS passando a ser muito fortemente feito com moedas locais, né, com moedas dos países membros, tem trabalhado no enfraquecimento do papel do dólar como grande moeda internacional, enfim, né? A minha sensação é de que a integração sul-americana caminha na contramão dos interesses americanos no continente e, portanto, também dos interesses americanos no conjunto. Eu gostaria, por favor, que vocês explorassem um pouco esse caráter que o continente sul-americano tem para os interesses americanos. Vicente Trevas. Obrigado, Leonardo. Primeiro, grato ao professor Roberto e ao professor Sebastião. Eu teria duas perguntas, uma para o professor Roberto e outra para o Sebastião. Roberto, você, na conclusão da sua fala, você sinalizou que uma perda de potência do movimento da integração regional, né? Fez referência ao próprio discurso do presidente Lula hoje, em Assunção, e também você remeteu como sua percepção de que nesse cenário a nossa diplomacia está numa fase de cautela, né? Claro, uma fase de cautela pode também nos levar a um certo imobilismo, né? Mas a minha questão é: você acha pertinente, você acha que tem sentido nesse cenário, né, de
certo impasse ou de uma certa perda de potência da integração, para continuar na estratégia da integração e explorar relações bilaterais, né? E aqui eu quero fazer quatro destaques. Quer dizer, uma relação bilateral com a Colômbia, né? Evidentemente, qual a agenda dessa bilateralidade, né? A mesma coisa com a Bolívia. A Bolívia tem a questão do gás, né? Por exemplo, é um dos tópicos aí, né? Com o Uruguai, evidentemente, que é uma situação mais restrita, na perspectiva de uma vitória da Frente Ampla, agora este ano, né? Que está se desenhando como tal. E depois, uma questão mais complicada, pelas ambiguidades e sinais assim, contraditórios, é a bilateralidade com o Paraguai, né? Mas eu queria, evidentemente, o Peru, mas eu destaquei esses quatro cenários, e mais a minha indagação é se tem sentido essa tática no momento de perda de potência estratégica, a tática das bilateralidades. É a minha indagação para você. Sebastião, nos últimos tempos, né, a partir aí da guerra da Ucrânia e tudo, né, e que significou a tentativa de cerco e aniquilamento pelo Império através de suas sanções, né, tudo isso provocou, você entende, acontecimentos ao contrário. E nos últimos tempos, a articulação da dinâmica euroasiática está muito intensa essa articulação. Recentemente, o Fórum Econômico de São Petersburgo, né? Essa semana passada, é o Fórum de Xangai. Agora eu esqueço qual é a terminologia total, né? Mas, enfim, e a promessa de consolidar os BRICS e dar atratividade dos BRICS, entende? Então, veja, um dos polos, né, do macro conflito geopolítico está, veja, foi objeto de ataque, é objeto ainda de ameaças, mas está se movimentando. A minha pergunta é o seguinte: o outro lado da medalha, né? Isso não fará o Império, através de sua ofensividade geopolítica militar, a olhar a América do Sul de forma diferente, né? Ou seja, tentar trazer a pauta da OTAN, né? Que deixou de ser o Atlântico Norte há muito tempo, ela está no sul da Ásia, ela está no Mar da China, ela está na Austrália, assim por diante, né? Ou seja, Sebastião, vai sobrar para a gente, você entende? Essa dinâmica mais ampla em curso, você entende? Desse grande confronto geopolítico. Grato, Obrigado. Vicente. Grato, Vicente. Professor Roberto, com você, por favor. Começando de trás para frente com o Vicente, o Brasil, ele tem, nesse ano de 2024, o maior evento de política internacional dele é o G20. As energias do Brasil todo, o governo aqui em Brasília está mobilizado. O presidente Lula foi convidado recentemente para o G7, por estar como presidente do G20. É um encontro que o Brasil vem preparando minuciosamente, né? Agora, em julho, vai ter um encontro, né, dos presidentes, né? Está previsto, né, o encontro dos presidentes recentemente teve dos Sherpas no Rio de Janeiro, então preparando esse encontro. Então, o Brasil ele vai é, é, em dois encontros importantes segundo semestre. Um é o G20, que é o principal para ele, né? Talvez ele vai tentar projetar mais sua política externa. E também um encontro que vai ocorrer em Kazan dos BRICS, na Rússia. E no encontro dos BRICS na Rússia, uma das principais agendas é o debate sobre a unidade de conta, né? Que os países do BRICS, que agora são 9 países, porque a Arábia Saudita, né? Até onde eu vi, ela não tinha ingressado ainda, né? A Argentina não entrou,
estão esperando a Indonésia numa segunda rodada, e no encontro em Kazan, na Rússia, provavelmente mais países vão entrar, né, no BRICS, porque tem uma lista aí de cerca de 40 países querendo entrar, inclusive a Venezuela, Nicarágua, Venezuela, na nossa região, por aí vai. Então, essa questão da dolarização, né, que o Antônio colocou, ela, da desdolarização, a China já, mais ou menos 25% do comércio dela, até um pouquinho a mais, ela já faz na sua moeda, né? Renminbi. O fato é que o Brasil não tem dificuldades de trocar na moeda chinesa, porque ano passado a China comprou 104 bilhões de dólares do Brasil. Então a gente sabe que o que eles estão buscando é uma espécie de uma compensação, como se fosse uma compensação bancária no primeiro momento, entre aspas, né? Vão ainda trabalhar esse mecanismo, porque desde 2009, para o Brasil não é uma novidade. O Brasil tem uma troca em moedas locais com a Argentina. Cobria cerca de 2% do comércio. O problema é que a moeda da Argentina desvalorizou muito. Então, o Brasil, a China até recentemente anunciou, né, que por conta do conflito comercial com os Estados Unidos, deixou de comprar soja dos Estados Unidos para comprar do Brasil, comprar mais soja do Brasil. Então, isso tende a aumentar o volume, não só aí nesse segmento, mas do agronegócio, enfim, do setor primário. Mas o fato é que a soja é um dos produtos mais demandados pela China. E com isso, né? A gente pega ainda na questão do Vicente, quando coloca a cautela do Brasil e a busca por relações bilaterais, o Brasil ele tem acordos, nós sabemos, né, com todos os países da ALAD, né, porque o Mercosul juridicamente foi feito com base na ALAD, o ingresso da Bolívia por conta da ALAD também. E o Brasil era para a Bolívia ter entrado no Mercosul em 2019. Foi uma entrevista do Evo Morales, né, durante aquela eleição, a jornalista da Folha, Silvia Colombo, que teve muita influência, porque ele passou a atacar muito, naquela entrevista atacava muito o Bolsonaro. Ele esteve presente na posse do Bolsonaro, né, o Evo Morales. Depois teve o episódio envolvendo lá o César Battisti, né, na Bolívia, né? E então enfim, acabou que aqui nessa perda de capacidade de integração, o Brasil, se voltar para parcerias bilaterais, já esteve na Colômbia, sim. O ACE 58, o Acordo de Complementação Econômica 58 que tem com a Colômbia. Lembrar que a Colômbia faz parte da Aliança do Pacífico, né? Então, a Aliança, o Chile, o Peru e o México. E mesmo com esses governos, considerados os governos progressistas, a convergência, por exemplo, entre alguns pontos entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, elas não avançaram. E também a própria agenda nesse momento entre o Brasil e a Colômbia, que é muito promissora, é que o Brasil aposta muito na pacificação da Colômbia, porque a Colômbia tem a população da Argentina, em alguns momentos o PIB colombiano passa o da Argentina. Então o Brasil irá muito à Colômbia como uma espécie aí de tentar compensar, de certa forma, sem trocar, mas também compensar essa perda que tem. A Bolívia é uma economia muito pequena e pouco internacionalizada. O gás boliviano, o professor Sebastião mencionou, né, as dificuldades econômicas da Bolívia. Uma delas é porque o ciclo do gás acabou, né? Então, aquele dinheiro extra que veio com a nacionalização dos recursos em 2006, a Bolívia, nesse momento, o Lula mencionou hoje o que é os minerais críticos, né? Um dos que ele estava se referindo era o lítio, certamente. Então, o Brasil já começa a olhar para a Bolívia também, sabendo que o gás não é mais o principal, né, intercâmbio entre os dois países. E a Bolívia ela não tem capacidade de absorver muito da produção brasileira, né? Nunca nenhum país do Mercosul, mesmo a Argentina, absorveu muito, mas absorveu uma parcela boa. Já o Uruguai, interessante porque o governo do Lacalle Pou, ele é um governo de centro, de mais de direita, não é um governo de extrema direita. Ele não reverteu muitas políticas do governo anterior. Mesmo políticas, se a gente considerar políticas como o aborto, a questão da descriminalização da maconha, né? Ele não entrou nessa agenda. E ele reclamou muito desde o início, inclusive ele foi uma das vozes dissonantes, né,
na cúpula que eu mencionei, enfim, no ano passado no Brasil, na cúpula sul-americana, junto com o Boric, e ele buscou desde o início um acordo com a China. Já tinha tentado um acordo de investimento com os Estados Unidos e buscou um acordo com a China que o Brasil rapidamente, o governo Lula, fechou as portas dessa possibilidade. Por quê? Porque o Brasil ele fez a decisão, né, do mercado comum, a decisão 3200, né, de 2000, que obrigou a negociar em conjunto. Aquele foi uma proposta brasileira, né, e que está em vigor até hoje, já há 24 anos, e que o Uruguai sempre questionou, dizendo que já passou o tempo da 3200 e que agora cada um tem que negociar também, ter vantagens, ainda mais porque ele e o Paraguai são pequenos, né, já para emendar no ponto do Paraguai. O Paraguai, a oposição, né, se tivesse ganho, uma das coisas que ela tinha prometido é não deixar de reconhecer Taiwan e passar a reconhecer a China, né? E esse governo mantém o reconhecimento, de Taiwan, né? Ainda em relação já emendando, passando para a questão do Antônio Carlos, recentemente saiu um relatório, né, da Apex, feito junto com a Michan, a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, que foi estimado em US$ 1 trilhão o estoque de investimento externo direto no Brasil. E desse total, cerca de 230 bilhões são dos Estados Unidos. O segundo país que mais investe no Brasil é a Espanha. E a China, até recentemente, ela tinha algo como 32 bilhões de dólares em estoque de investimento no Brasil. Então, como o Sebastião destacou muito bem, que a preocupação dos Estados Unidos se fica muito estritamente, claro que não é separada, nós sabemos, né? Claro, né? Economicamente, não é tanto onde os Estados Unidos está batendo nesse momento. E o Brasil, para os Estados Unidos, nós sabemos que o perfil exportador do Brasil é melhor para os Estados Unidos que para a China, porque é produtos manufaturados, uma parte deles semi-manufaturados, e não podemos esquecer o sistema geral de preferências, que a Europa excluiu o Brasil em 2014, mas os Estados Unidos mantém o Brasil no sistema geral de preferências, e algo em torno de 12 a 14% do que o Brasil exporta para os Estados Unidos se beneficia desse regime criado nos anos 60, o SGP. E isso é um dado importante. Em relação a integração na região está na contramão dos Estados Unidos, a gente perdeu recentemente o Samuel Pedro Guimarães, né? Que tinha obras, né, trabalhos importantes, sempre esteve, né, na linha de frente, né, de denunciar a ALCA, de combater a ALCA, que foi a proposta que os Estados Unidos, entre aspas, a proposta que ele tentou encapsular, em especial o Brasil e, é claro, o Mercosul. E essa integração que o Sebastião, desculpa, o Samuel Pereira Guimarães, ele tinha aquela frase, né? A integração ou anexação, né? A ALCA. Então ele colocava, né? Digamos assim, o dedo na ferida, né? Diretamente. E o governo Lula, eu acho que tem essa cautela, mas ao mesmo tempo também sabe que nesse momento, o que pode fazer pela integração é mantê-la no horizonte político, procurar persuadir governos da região da importância de se manter o Mercosul, das importância de seguir trabalhando em instituições que possam contribuir com a governança regional, talvez com um foro político, e o Brasil tem procurado usar a CELAC também para isso, embora seja muito ampla para o Brasil a atuação na CELAC, mas a CELAC tem aí né, CELAC União Europeia e CELAC China. E para finalizar, tem dois pontos, né? O Antônio Carlos destacou o Brasil como um vetor da integração e o Brasil como uma potência regional, né? Sem dúvida, claro, o Brasil tem um peso, não só porque está no BRICS, né, tem um peso a sua economia, agora a nona economia do mundo, tem um mercado consumidor importante, tem recursos importantes, e só que essa aproximação com a China, eu creio que o Brasil ele não busca essa dependência, claro, mas a estrutura econômica, de certa forma, acaba direcionando para lá. E o governo Lula tem assim, discursos, a gente vê no momento anterior, de 2003 a 2010, e com a Dilma, eu me lembro de discursos do presidente Lula, da Dilma, sempre pedindo que a China faça um caminho de mão dupla.
E o que a gente tem visto é que a China tem diversificado o investimento na economia brasileira. A China está presente em todos, praticamente todos os estados do Brasil, né? A China, ela começa a diversificar o investimento, saindo da área do agronegócio e também apenas da energia, para setores como aviação civil, para setores de tecnologia, agora a fábrica que vai para a Bahia, também negociada no governo Lula. Nós estamos vendo já movimentos, né, da Anfávia no Brasil para tentar impor mais tarifas, assim como os Estados Unidos acabaram de fazer contra a China, contra os automóveis elétricos, a discussão tributária sobre automóvel elétrico, automóveis, por aí vai. E um último ponto, acho que em relação ao movimento, para onde o Brasil está apontando, né, agora, embora os Estados Unidos, o governo Lula teve, junto aos Estados Unidos, eles têm algumas afinidades, mas a interação não é muito intensa, né, entre Biden e Lula, né, embora o Biden parece um pouco ressabiado não, é assim, ressentido com o presidente Lula, porque ele não deu a devida publicidade, ou enfim, ele não publicamente não expressou assim enfaticamente a importância que o governo Biden teve nas eleições do Brasil em 2022. Então, isso também mas como o outro lado não reconheceu e foi tido como corretamente como golpista, então o presidente Lula tentou aí manter, enfim, essa aproximação, como diz, uma relação madura com os Estados Unidos, mas também procurando manter isso importante a sua margem de autonomia. Agora, o equilíbrio entre a China e os Estados Unidos não é um equilíbrio fácil, até porque a Europa também, né? Nós vimos aí, o presidente Lula mencionou hoje também o acordo Mercosul-União Europeia. Ele não é um acordo que poderia transformar substancialmente as relações entre o Mercosul e a União Europeia, a não ser, né, assegurar aí sim também uma aprofundada dependência do Mercosul da União Europeia. Então, enfim, esse quadro, não sei se responde todas as questões, mas esse quadro que se apresenta, acho que o Brasil, isso é importante, o Brasil nunca tirou do horizonte que ele tem um protagonismo internacional, que ele quer, né, ter uma participação, enfim, efetiva, né, na ordem global, nas diferentes instâncias, e acho que essa aproximação, esse fortalecimento agora na linha aí das moedas locais, que não chega a ser uma moeda, né? Eles não estão discutindo uma moeda, mas estão discutindo uma unidade de conta em que eles possam sair um pouco do custo da transação de ir para o dólar, de ir para o euro, de ir para o iene, para a libra. Isso é importantíssimo, ainda mais dado o volume de comércio que tem. E termino, né, lembrando que as relações entre a Rússia e a China, 95% do comércio dos dois está sendo feito nas moedas locais. E não é à toa que a Rússia é a grande entusiasta, não só por conta, claro, as sanções que ela tem sofrido, ela é uma das grandes entusiastas dentro dos BRICS, para que eles passem a usar mais essa unidade de conta que eles querem definir. Muito obrigado, professor Roberto Azevedo. Eu acho que a gente está vivendo uma aula importante sobre a América do Sul. Sebastião, com você, por favor, para as suas palavras finais também. Eu tinha desligado. Não, eu vou ser muito rápido porque o Roberto, enfim, abordou, enfim, um conjunto grande de aspectos envolvido nas questões e eu vou falar, enfim, muito pouco e, enfim, algo que me ocorreu é, a respeito de, enfim, uma e outra questão. Bom, em relação à primeira, não é, a sua, Granado, eu acho que o Roberto já mencionou, enfim, o Brasil é uma potência regional, enfim, numa região que está vivendo essa situação, digamos, de fragmentação e de desorganização institucional que nós conhecemos e comentamos aqui no nosso debate, mas sempre teve um outro vetor à política externa, que foi um vetor global, não é? E uma das coisas importantes na atuação internacional do Brasil é exatamente o posicionamento em relação a
temas que estão no centro da disputa política mundial. Não é? Eu estou me referindo à guerra na Ucrânia, estou me referindo a Gaza e assim por diante. Então, eu não sei, enfim, o Brasil vai continuar, digamos assim, operando de forma conservadora e positiva e apostando na, enfim, na integração, enfim, na contracorrente do processo de fragmentação que está em curso e que é promovido, não é? É, é, interna e externamente à região, e vai, ao mesmo tempo, digamos assim, ganhando ou acumulando capital na discussão e no debate e na atuação no plano internacional. E, nesse sentido, é significativo, não é? E deve ser registrado que a presidente Dilma Rousseff, que foi deposta em 2016 num movimento que hoje sabemos claramente que envolveu os Estados Unidos e num período em que o governo americano era democrata, hoje ela se encontra com Putin como presidente do Banco dos BRICS. Não é? Então, não, acho que o Brasil e a diplomacia brasileira têm em conta e levam, digamos assim, levam em conta e dão a importância devida a essa, digamos assim, esse capital simbólico que o país tem e que tende a aumentar se as coisas no Brasil caminharem adequadamente. E, nesse particular, te ouvindo, o Granado, me ocorreu algo que, enfim, foi muito importante no reposicionamento do governo Bolsonaro e que eu fico a me perguntar como incidirá na conduta externa da Argentina. Não é? Quando o Bolsonaro assumiu, ele tinha um discurso, raízes, bases sociais muito diferentes, histórias diferentes, mas um discurso no plano internacional que era parecido com o, o Milei. Eu não vim para construir, mas para desconstruir, enfim, ataques frontais à China, e ele foi, desde o primeiro momento, até mesmo antes de assumir a presidência, contido por figuras importantes dentro do governo dele, pensando no vice-presidente Mourão e a ministra da Agricultura, porque havia uma contradição entre o discurso da política externa e essa movimentação simbólica e os interesses, não é, materiais, não apenas da economia, da sociedade, segmentos importantes na sociedade brasileira, mas elementos decisivos na coalizão do Bolsonaro, o agronegócio. Não é? Agora, isso me parece, eu posso estar enganado, se aplica à Argentina também. A soja enfim, carro-chefe, enfim, na economia argentina. E a complementariedade com os Estados Unidos é muito problemática. Eles vão exportar soja para os Estados Unidos. Então, eu não sei exatamente, sabemos e estamos vendo como começa o governo Milei no que diz respeito à relação entre Argentina, Estados Unidos e China, não é? Nessa relação triangular. Mas não é claro como é que vai terminar, ou como vai evoluir essa relação ao longo do tempo. E no caso enfim, a pergunta do Vicente, sem dúvida, o movimento americano é de securitização da política externa, inclusive da política econômica. Não é? A,
a comandante Laura Richardson, ela se movimenta como um diplomata. Esse depoimento no Congresso que eu mencionei na minha fala, ela quantifica o, o número de encontros e exchanges, ou seja, trocas, eventualmente telefônicas, que teve com presidentes, vice-presidentes e tal. E é uma coisa, enfim, ela é, enfim, a grande parte da política exterior para a América do Sul, a América Latina, está sendo conduzida pela a comandante do Comando Sul dos Estados Unidos. Então, esse movimento existe. Agora, me chama a atenção o fato de não só num encontro, enfim, internacional e tal, o Brasil ter exigido a presença de uma equipe chinesa, mas as declarações do comandante do Exército que, enfim, fala, indicando e falando da China como um parceiro importante no plano militar também. Porque o movimento americano é este, é de não fragmentar, mas de integrar sob seu, enfim, sob a sua influência a América do Sul. Só que o cacife que eles têm para fazer isso muito pequeno, e isso ficou muito evidente na primeira entrevista, o encontro do Lula com Biden, logo depois da eleição, em que o Lula saiu de lá enfim, com todo o discurso do Biden de transição energética, verde, etc., saiu com, enfim, uma gorjeta, 50 milhões para o fundo da Amazônia, que é uma brincadeira. Entende? Então, há uma disputa, os Estados Unidos investem no mundo inteiro e, aparentemente, não tem o cacife ao alcance das suas pretensões na América Latina. E por isso o Uruguai faz encontro, enfim, negocia com a China, apesar de ser um governo de direita, o Chile faz, apesar de ser muito organicamente ligado com os Estados Unidos, enfim, faz acordos com a China que são vistos pelos Estados Unidos como ameaçadores à sua própria segurança. É isso. Então, enfim, concluindo, acho que nós estamos no meio de uma partida, de uma pelada muito difícil, mas, enfim, há ameaças, riscos, mas também oportunidades para todos os jogadores, inclusive para os países do sul global, enfim, mas ainda para um país do tamanho do Brasil. Muito obrigado, Sebastião. Muito obrigado, Roberto. Eu acho que vocês dois nos ajudaram bastante no processo de compreensão mais clara, né, do processo que ocorre na América do Sul, e também no mundo. E eu já quero deixar um convite para todas as pessoas que nos assistem para que a gente retorne na próxima semana, na próxima segunda-feira. Ainda não está completamente organizado, mas, em princípio, nós devemos abordar o tema do novo quadro político que se sedimenta na Europa depois de alguns dos movimentos eleitorais, seja as eleições para o Parlamento Europeu, seja as eleições na Inglaterra, seja agora as eleições na França, onde, nas eleições na França, apesar do crescimento da frente de esquerda, né, a gente tem também um crescimento que a gente não pode negar da extrema-direita, né, quem teve uma redução